Glória a Deus. É um desafio estar toda sexta-feira aqui. É um desafio também para a gente ter culto, porque tem toda uma estrutura para ter um culto. Mas eu estou crendo que está valendo a pena, amém? Está valendo a pena? Eu creio que está valendo a pena. Se uma mulher for totalmente restaurada, apenas der um fruto nesse culto, está valendo a pena. E eu tenho certeza que está dando fruto. A sua vida está frutificando. Você não está sendo mais a mesma a cada sexta-feira. Deus está fazendo algo maravilhoso. E nesta noite nós vamos estar falando sobre Isabel. Essa mulher de fé, Isabel. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 24, 25. É o único evangelho que vai falar sobre esta mulher, Isabel. E a palavra do Senhor diz assim: passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Então a palavra de Deus começa falando sobre um casal irrepreensível da linhagem sacerdotal, né? No caso, Isabel, da linhagem de Abias, Zacarias, de Arão. Não sei se eu estou confundindo, mas a palavra de Deus fala que eles vinham de uma linhagem sacerdotal. Então, na Bíblia, quando nós estudamos, nós observamos que eles eram separados por grupos, e ali tinha um legado. Por exemplo, a família, se o sacerdote, se a mãe e o pai, para eles poderem se casar, eles tinham, os dois eram sacerdotes. Os filhos, eles tinham que gerar filhos para dar continuidade naquele chamado sacerdotal. Os filhos continuariam no mesmo processo que os pais. Então havia uma linhagem, havia uma importância para as mulheres serem o quê? Fecundas, porque quanto mais filhos elas tinham, mais sacerdotes na família. E então Isabel e Zacarias, pessoas justas diante do Senhor, a Bíblia fala que eles eram um casal estéril. Eles não tinham filhos, era apenas o casal, e eles eram irrepreensíveis diante de Deus. E todos os anos eles estavam ali cumprindo com o seu ofício, apesar de não gerar filhos, apesar de não ter constituído uma família, de aparentemente não estar deixando um legado. Isso não era uma coisa bonita, isso não era uma coisa boa, porque todos olhavam e diziam: por que esse casal não está tendo filhos? Certamente não são pessoas amaldiçoadas, certamente se eles não dão filho é porque está acontecendo algum pecado entre eles, alguma situação. E não é diferente hoje, quando nós não geramos frutos também, né? Nós precisamos gerar frutos. Uma vez que nos convertemos em Cristo Jesus, nós precisamos gerar frutos, precisamos gerar filhos espirituais, precisamos dar um bom testemunho dentro da nossa casa, precisamos ganhar nosso esposo, nossos filhos, precisamos construir um legado por onde passarmos. Então, pensa Isabel, uma mulher já idosa, passado todos aqueles anos junto com seu esposo, os dois servindo, a Bíblia fala, fielmente, e eles servindo fielmente a Deus. Mas o Senhor havia encerrado a madre de Isabel. E eu creio que todas as vezes que
Zacarias entrava para poder servir, para cumprir o seu turno, porque não era como hoje. Hoje nós temos a direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala: essa pessoa vai estar ministrando hoje, essa pessoa vai estar exercendo esse ofício. Mas ali era sorte, eles tiravam a sorte, e Zacarias estava no seu turno de exercer o seu ofício como sacerdote. E ele chegava ali, e ele acendia os incensos, e fazia tudo aquilo, e orava. Só que um certo dia, algo aconteceu diferente. Ele entrou para exercer o seu ofício, e quando ele olha, o que acontece? Está lá um anjo olhando bem para ele, né? Imagina, a gente está aqui, vamos para a intercessão, quando a gente chega naquela sala, tem um anjo olhando para a gente ali, né? A gente vai orar, vai olhar: Senhor, o que tu queres da minha vida, né? Vamos ficar surpresos, é alguma coisa. Eu espero que seja boa, né? Mas Zacarias, ele teve medo. O coração dele ficou turbado, porque ele pensou: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Por que esse anjo está aqui? Será que esse anjo está trazendo coisa boa, ou está trazendo um juízo na minha vida? O que esse anjo quer? O porquê que esse anjo está aqui? Alguma coisa. Então a expectativa de Zacarias, como a Bíblia diz, não estava muito boa. E ele chegou, ele estava um pouco incrédulo, talvez, devido a tantas coisas ruins, talvez, né? Não gerava filho, talvez a fé dele estava diminuindo. E não é diferente na nossa vida. Muitas vezes estamos fiéis ao Senhor, estamos buscando a presença de Deus, mas parece que só vem más notícias, parece que tudo de ruim vai acontecendo, e nós estamos ali fiel a Deus, servindo a Deus, e a gente não vê nada acontecer. E a minha palavra para você é: permaneça fiel, continue perseverando, confiando, acreditando nas promessas do Senhor, porque tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, ela jamais haverá de passar. E então Zacarias entra e vê aquele anjo, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar um anjo enorme, né? Olhando bem nos olhos, como chamas de fogo, olhando para ele, e ele treme e ficou ali meio turbado. E ele fala: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Até aí tá tudo bem, né? Opa, minhas orações foram respondidas. Sim, mas o anjo fala algo que era impossível de acontecer, porque Zacarias já estava um idoso. Zacarias, a sua esposa também já era uma idosa, mas aquele anjo, ele fala: Zacarias, você pediu um filho, e o Senhor, ele respondeu a sua oração, e a sua esposa, ela vai gerar um filho, né? E ele, imediatamente: peraí, como assim? Um filho? Pô, se eu tivesse falado qualquer coisa, né, seria mais fácil. Mas um filho, minha esposa que já é idosa. E ali a palavra de Deus fala que Zacarias ficou com medo, e ele ficou meio que incrédulo quanto àquilo que o anjo havia falado. Ele ficou meio perturbado, perguntando, questionando: minha querida, quando o Senhor trouxer algo para a sua vida, toma posse e fala: recebo. Eu não sei como vai acontecer, de que jeito, mas eu já vou recebendo. Receba, não questione a Deus, porque ninguém pode explicar a Deus, como se fala a canção. Não questione, sabe? Somente creia. E nós estamos aqui nesse culto de mulheres de fé. Precisamos acreditar. A fé é você crer, ainda que você não esteja vendo. Você não precisa ver, você precisa crer. Você toma posse daquilo que é invisível. Então, a fé não é você apalpar, não é você ter conclusões na sua mente. A fé é você acreditar em circunstâncias contrárias, em coisas impossíveis, coisas que não são normais. A fé, ela vai falar de anormalidade. E Zacarias, naquele momento, ele foi
confrontado com aquele anjo. Ele recebe uma notícia assim. E quantas vezes nós recebemos uma notícia assim? Como assim, né? E nós precisamos tomar posse. Precisamos estar preparados, porque a palavra do Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou ou penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele tem coisas tremendas para fazer na nossa vida, e nós não podemos deixar que a incredulidade venha calar a nossa voz. Zacarias, então, sofreu a consequência da sua incredulidade. Então o anjo falou: agora, já que você não creu, você vai ficar calado, você não vai falar nada. E então imagina a vergonha que ele passou ao sair daquele turno. As pessoas queriam perguntar: e aí, Zacarias, o que aconteceu? De repente ele ficou mudo, sem falar nada, porque ele não acreditou. Quantas vezes vamos ser silenciados porque não acreditamos na palavra profética? Então, mulher, você está aqui nesta noite para levantar-se como uma mulher de fé, uma mulher que crê. Você não está vendo, mas você está crendo. A sua família pertence ao Senhor. Aquele filho que está longe, ele vai voltar. Aquele marido incrédulo, ele vai se voltar para o Senhor. Sabe, o que Deus vai fazer na sua vida, você não sabe como, mas se Deus falou, você vai tomar posse pela fé. Ele vai fazer, eu não sei como será. Então Zacarias ficou mudo e foi para casa, mas Deus já tinha falado com aquela mulher de fé. Porque como que aquela mulher soube que estava grávida? Porque ele não pôde dizer para ela: não pode fazer isso, né? Deus falou com ela, diretamente com ela. Ela soube também, ela experimentou e teve uma experiência com Deus. Eu creio que ela começou a sentir uma mudança. Como assim? Eu grávida? Meu Deus, meus peitos estão doendo? Como assim, né? De repente aquela senhorinha, ela começou a sentir algo estranho, né? Meu Deus, tem uma coisa estranha, porque ela não tinha mais ciclo, né, gente? Então ela não podia nem saber, pensar assim: a menstruação faltou, porque ela não tinha mais ciclo nenhum, já era uma idosa, e de repente ela começou a sentir umas transformações no corpo dela, que ela falou: gente, isso não está uma coisa muito normal. E aqui nesse versículo fala: passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me. Ali ela pôde adorar, ali ela pôde ver que ela estava grávida. Deus me deu um filho, eu engravidei, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Deus removeu o meu vexame, Deus removeu a minha vergonha, Deus tirou a minha esterilidade. O Senhor me visitou e Isabel passou a adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eu creio que Isabel era uma mulher de fé. Não faltou fé para acreditar que Deus poderia fazer na vida dela, como fez na vida de Sara, também poderia fazer na vida dela. Então a minha palavra para você nesse início: conserve a sua fé. Precisamos conservar nossa fé. Não podemos negociar a nossa fé por nada. Muitas vezes vêm as situações, o natural, os problemas. Não podemos negociar, sabe, a nossa crença em Deus. Então a minha palavra para você: ainda que os anos passem, ainda que nada tenha acontecido, ainda que você olhe para o seu redor, nada sustente a sua fé. A minha palavra para você nesta noite: conserve a sua fé. Fala para sua irmã: conserve a sua fé. Sabe, não podemos
perder a nossa fé por ver algo, por ouvir uma notícia, por estar passando por um momento difícil. Não podemos deixar que nada venha roubar a nossa fé. Conserve, porque Isabel, passado aqueles anos, ela conservou a sua fé. Porque se ela não tivesse conservado a sua fé, ela não estaria ali firme e forte. A palavra fala que eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Então ela não deixou de ser quem ela era. Ela não deixou a sua fidelidade, não deixou a sua vida íntegra diante do Senhor. Quantas vezes, se Deus não responde, eu paraliso, eu paro na minha jornada, e aí eu esqueço das promessas de Deus, eu esqueço de tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Isabel não foi assim. Ela conservou a fé dela e ela alcançou o seu milagre. Ela alcançou a proposta que Deus tinha para ela e para a família. Deus tinha algo tremendo para fazer na vida dela, e ela agarrou com todas as forças aquela fé. Então minha palavra para você: conserve a sua fé. Esta mulher, eu acredito que assim como tantas outras mulheres estéreis que estão na Bíblia, que nós já estudamos, Sara, Ana, sabemos que Isabel passou também pela estrada da humilhação, né? A estrada da humilhação. Foi aprendendo a ser humilde. A humildade, ela não é algo para ti, é algo ruim para você. A humildade Deus vai forjando no meio das nossas provações, no meio das nossas vergonhas. Deus vai nos fazendo alguém humilde. Quando passamos por uma situação que nos faz ter vergonha, que nos deixa envergonhados, que nos traz vexame, essa situação é para forjar o nosso caráter. E o caráter humilde é uma arma, é uma ferramenta dos fiéis, porque aquele que é humilde alcança graça. A palavra de Deus fala que ele resiste aos orgulhosos, ele resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Então sabe qual é a nossa maior arma? É a humildade, é ser humilde. Em momentos de vexame, em momentos de vergonha, de humilhação, deixa Deus tratar o seu caráter. Eu acredito que Isabel, ela foi sendo tratada ano após anos, né? A família dela não gerava filhos, e ela ali juntamente com seu esposo, ele exerceu o sacerdócio, e ali as pessoas diziam: e quando vocês morrerem, quem vai assumir? Quem vai dar continuidade nesse legado aí dessa família, né? Não sei quem é, né? E ela ali acreditava que Deus ia fazer um milagre. E eu acredito que Zacarias orava, eles oravam pedindo a Deus o milagre. E quantas humilhações, quantas vergonhas, quantas afrontas talvez Isabel tenha passado, mas eu acredito que enquanto ela passava essas vergonhas, ela foi deixando Deus tratar, ela foi aprendendo a ser humilde, porque as nossas provações não é para você fugir da presença de Deus, não é para você estar altivo, mas é para cada dia mais ser tratado no caráter humilde, porque Jesus, ele foi manso e humilde, ele se humilhou, ele se esvaziou, e nós como servas de Deus, se queremos experimentar, da exaltação e da glória de Deus na nossa vida, vamos precisar aprender a ser humilde. O que Jesus falou? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Então a humildade é a arma dos fiéis. Se você tem passado por humilhações, deixa ele tratar o seu caráter.
Deixa Ele cuidar, porque isso é uma ferramenta, é uma arma contra o inferno, porque a palavra fala que Ele dá graça aos humildes, não é aos soberbos. Então, quanto mais humilhação, quanto mais humildade, mais da graça de Deus na nossa vida. O que Paulo falou? A minha graça te basta. Lá na carta do apóstolo Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa onde? É na tua fraqueza. Vão ser nas nossas fraquezas que o poder de Deus vai ser exaltado. É essa maneira que Deus trata conosco. E à medida que vamos passando por essas situações, nós vamos crescendo espiritualmente de dentro para fora. Nossa fé se fortalece, nosso caráter vai sendo moldado. Eu acredito que Isabel, ela foi sendo moldada, ela foi sendo tratada, ela foi crescendo na graça do Senhor Jesus, no Senhor Deus, até que o tempo que o Senhor falou para ela: olha, agora ela vai gerar um filho. Agora eu vou olhar essa mulher e eu vou abençoá-la com um filho. E não vai ser qualquer um. O filho dela vai ser o João Batista, aquele que vai preparar o caminho do Senhor, que vai anteceder o Messias. Todas as mulheres judias, como eu sempre falo aqui, elas ansiavam em ser aquela que ia gerar o Salvador, que ia gerar o Messias. Então elas buscavam isso, e elas oravam a Deus, e elas ansiavam em fazer parte, ser aquela que ia gerar. Isso não foi diferente na vida de Isabel. Mas Isabel não gerou o Messias, mas ela gerou o João Batista, e Deus tinha um propósito nele. Ele também foi um homem. A palavra fala que não existiu outro como ele, né? Um homem, a Bíblia vai falar sobre o quanto ele foi importante para preparar o caminho do Senhor. E aqui eu coloquei uma amiga leal. Isabel também foi uma amiga leal. Por que ela foi uma amiga leal? Porque ela gerou aquele filho. Mas a palavra de Deus diz, lá em Lucas 1,36, diz assim: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que o diziam ser estéril. Enquanto Isabel estava vivendo o milagre de gerar um filho, ela era estéril, ela estava na velhice, ela estava vivendo o impossível. Maria também estava sendo visitada, e ali ela foi para conceber o Salvador. Maria recebeu uma mensagem, e ali o anjo falou: olha, a sua parente, a sua prima, ela já está experimentando de um milagre. E então é interessante, porque Maria, o que Maria faz quando ela recebe, e ela pensa já em toda a opressão que ela poderia viver ali na sociedade, porque até então ela era virgem, ela não era casada, e ela precisava de alguém para apoiá-la. Ela precisava de uma mulher mais experimentada, de alguém que ela pudesse contar esse grande segredo. Isabel, uma amiga leal. E aí eu pergunto para você: será que eu posso encontrar em você uma amiga leal? Será que você é uma amiga leal? Será que você tem amigas leais? Nós, como servas de Deus, precisamos ser amigas leais, e precisamos ter essas amigas. Se nós somos de Cristo, nós precisamos ser essas pessoas usadas para guardar segredos. Será que se você ouvisse um segredo tão importante como esse, você ia espalhar em Realengo todo, ia saber que Jesus ia nascer ali, ó, tadinha de Maria morrer? Será que você guarda segredos? Será que você é uma amiga leal? Será que você é uma mulher de caráter, que sabe ouvir, que sabe abençoar, que sabe guardar segredos, que sabe dar conselhos? Então,
Isabel uma amiga leal, porque a primeira pessoa que veio na cabeça de Maria, no momento, uma jovem engravidando, uma jovem virgem, ela pensou: eu não sou casada, eu vou ser apedrejada, ninguém vai entender o que eu vou fazer agora. E ali o anjo diz: ó, Isabel está passando por um processo. E Maria não pensa duas vezes, ela vai viajar. E ela vai e segue para ir visitar Isabel. E Isabel não estava perto de Maria, ela estava longe, à distância. Mas Maria passa a fazer um esforço para ir buscar auxílio, para ir buscar ajuda. E então ela pensa em Isabel. Isabel é uma pessoa em quem eu posso confiar, em quem eu posso falar desse segredo tão importante. Talvez na cabeça de Maria, Isabel é uma mulher experiente, é uma mulher espiritual, é uma mulher que eu sei que eu posso falar desse segredo, que ela não vai contar para ninguém. Eu posso confiar nela, ela vai me ajudar, ela vai falar alguma coisa. Será que você tem amigas leais? Será que você é uma amiga leal? Será que as pessoas podem contar com você? Ou será que você consegue ter alguém que você possa contar? Nós precisamos ter bons relacionamentos, precisamos ter boas amizades. Muitas vezes vamos buscar amizades em pessoas que não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Vamos buscar conselhos em pessoas que não estão no mesmo propósito e vão te dar conselhos, e muitas vezes você vai ser ferida, muitas vezes vai passar por problemas porque está buscando conselhos aonde não deveria buscar. Precisamos ser leais umas com as outras. Precisamos ser aliançadas umas com as outras. Precisamos, aqui mesmo, nós somos pela fé, nós somos irmãs em Cristo Jesus. Nós precisamos umas das outras. As mais velhas precisam das mais novas. As mais novas precisam das mais velhas. Aqui nós estamos falando de uma jovem procurando uma idosa, né? Estamos vendo aqui duas. Eu pensei até de fazer uma encenação, sabe? Eu falei, acho que vou fazer uma encenação de uma senhora com uma jovem. Porque Maria, vamos dizer, uma adolescente, uma jovem, e engravida, passando uma situação. Ela não tinha uma menina de fé, uma mulher de fé que acreditou naquilo que o anjo estava entregando para ela. Então, mas ela falou: eu vou buscar conselho, Isabel, eu vou lá procurar ela também está passando por um milagre, uma situação semelhante, e eu tenho certeza que ela vai me ajudar. E quando Maria chega diante de Isabel, Maria não fala nada, porque elas estavam no mesmo espírito. E o que acontece? João Batista só salta dentro da barriga de Isabel, e Isabel fala assim para ela, né? A sua serva ela diz uma frase, e ela reconhece que Jesus estava no ventre de Maria, e ali não houve briga, não houve ciúme, não houve inveja, porque ela estava vivendo um milagre, mas a outra, ela estava vivendo também um milagre. Talvez aos olhos das outras, Jesus muito maior do que João Batista, mas ali naquele momento elas se encontram, e ali no mesmo espírito, ali elas se entrelaçam, e elas se abraçam, e elas ali se ligam e se unem, né? Nós podemos ver ali quando o anjo falou: construa amizades duradouras com quem é de perto. Eu coloquei aqui. Nós temos que ter pessoas que confiamos. Precisamos construir. Precisamos amar. Precisamos plantar. Sabe, no meio dos seus parentes também. Na minha família, eu sempre falo, né? Ali, minhas irmãs estão distantes. Mas duvida se acontecer uma coisa comigo aqui. Elas saem da onde estiverem para me procurarem.
Se estiver chateada comigo, elas nem ligam, mas elas vão querer me ajudar. Então, por quê? Porque são minhas irmãs e eu a mesma coisa. Eu largo tudo e vou vê-las. Então, nós precisamos, além dos nossos irmãos, nossos parentes de sangue, tem pessoas que nem os seus parentes de sangue não conseguem ter amizade nem com seus parentes de sangue, aqueles que são de perto, nem com aqueles que estão dentro de casa. Vivem em guerra, vivem em briga, não há confiança, não há lealdade, é um matando, esfaqueando o outro. Nós somos de Cristo, não podemos viver assim. Dentro do reino, aqui nesse reino, no meio das mulheres, precisamos uma amar a outra, precisamos uma proteger a outra, uma cuidar da outra. Aí talvez você fale, pastor, eu não suporto essa irmã. Tá bom, mas você já viu os seus defeitos também? Ela tem que te suportar, né? Agora você não pode suportar ela. Nós precisamos suportar umas às outras. Ela tem defeito, mas você também tem. Nós temos defeitos e precisamos cuidar uma da outra, suportar, amar uma outra, plantar na vida da outra. Vai ter aquele momento que tu está lavando o pé dela, mas vai ter aquele outro momento que talvez seja ela que vai lavar os seus pés. Então existem momentos que você vai estar plantando, mas em outro momento você vai estar colhendo. Construa amizades duradouras com quem é de perto. Muitas vezes damos valor mais às pessoas que estão fora do que aquelas que estão pertinho da gente. A Bíblia fala, há um amigo que é mais chegado que um irmão. Então aqueles que estão perto, minha mãe sempre ensinou, valorize aqueles que estão perto. Não aqueles que não estão vivendo o meu problema, não estão vivendo a minha dor, não estão vivendo a minha situação. Construa amizades duradouras com quem está perto. Eu coloquei aqui sem inveja. Quantas vezes estamos convivendo com as pessoas, mas debaixo de inveja? Não houve inveja em Maria e Isabel, né? Isabel não ficou com inveja de Maria. O Salvador, poxa, eu estou pensando que eu estou bem com João Batista, mas tu está com Salvador, poxa, brincadeira, hein? Tu está melhor do que eu. Elas não pensaram em uma ter inveja da outra, mas ali naquele momento elas entendiam que ambos os propósitos eram importantes. Muitas vezes Deus usa mais a irmã. Deus tem que usar a mim. Deus vai usar você sim, com propósitos diferentes. Você tem um chamado, a outra irmã tem outro chamado. Você tem um talento, a outra irmã tem um outro talento. Você é mais quietinha, a irmã é mais barulhenta, né? Outra irmã é mais agitada, outra é mais nervosa. Mas eu falo assim lá em casa, gente, esse é o colorido da vida. O colorido está aí, sabe? Aquela mais apimentada, aquela mais calminha. Eu não aguento essa irmã. Fala manso. Meu Deus, fala logo, pelo amor de Deus, né? Tem uns que se irritam com as irmãs muito calmas. E as irmãs muito calmas também se irritam com uma irmã muito agitada também. Então temos que entender que somos diferentes. Sabe, isso não significa que nós somos menos que a outra ou melhores do que a outra. Não podemos dar espaço para inveja. Elas tinham uma amizade sem inveja. Maria e Isabel, elas estavam unidas e não havia inveja ali. Deus uniu ali aquele propósito e Maria foi lá. Maria era uma jovem, Isabel era uma idosa. Mas elas tinham aliança, as duas juntas conectadas. Os filhos nasceram, João Batista nasceu, preparou o caminho para Jesus. E a palavra fala que quando Jesus chegou, Jesus foi batizado por João Batista. E a amizade continuou, por quê? Porque isso veio das mães. As mães ensinaram essa aliança, ensinaram que ninguém, né, apesar de Jesus ser o Rei dos Reis, ser o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo, mas Ele foi o primeiro
ser humilde. Ele foi o primeiro a se humilhar e falar assim para João Batista: me batiza. E ele falou: eu não posso te batizar, eu não sou digno nem de desatar suas correias, né? E Jesus falou assim: importa que eu cumpra isso. E ele falou assim: então tá bom, então que o Senhor cresça e que eu diminua. Então ali João Batista, ele falou, ele reconheceu, e ali eles tinham uma aliança, não tinha inveja. Maria e Isabel também não tinham essa inveja. E quando há esse sentimento demoníaco no meio do povo de Deus, a igreja não cresce, a obra não avança. Por quê? Porque o demônio se alimenta de pecado, né? Então nós não podemos dar essa vazão para a nossa carne. Não podemos ficar nos comparando umas com as outras. Ah, porque eu sou assim, mas a irmã não é assim. Tem que ser igual a mim. Somos diferentes, como eu já disse. Temos que parar com essa história de comparação. Uma ficar se comparando com a outra. Podemos ter referências, boas referências. Poxa, essa pessoa é uma referência para mim. Mas não podemos comparar. Não compare a sua história com a história da sua irmã. Porque nós somos diferentes, temos histórias diferentes, fomos criadas em famílias diferentes. E temos o nosso valor diante de Deus. Cada uma de nós tem um valor diante do Senhor. Não podemos ficar com ciúmes. Eu coloquei aqui sem ciúmes, né? Às vezes tem essa história de negocinho de ciúme daqui, isso é obras da carne. Lá em casa eu falo, ciúme é obra da carne. Não é com essa história de ciúme não, hein? Tira ciúme daqui, em nome de Jesus, obra da carne. Mulher espiritual não tem ciúme. E se o ciúme vier, queima, como a Noemi falou. Queima esse ciúme aí. Rompa barreiras geracionais. Eu estou falando, né, de mulheres mais experimentadas, maduras, com aquelas que estão chegando, porque às vezes há aquele bloqueio. E a palavra fala que nos últimos dias, o que vai acontecer? O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que quebre a maldição sobre a terra. Muitas vezes a maldição está entre mãe e filha, está no meio da igreja, entre as mais velhas com as mais novas. Não, porque as mais novas são mais novinhas, têm mais habilidade, né? E ali as mais velhas não aceitam as mais novas não aceitam as mais velhas, e o reino de Deus é quem perde com essas historinhas. Isso é coisa do mundo, é coisa, sabe, da carne. Nós temos que romper essas barreiras geracionais. E ali Maria e Isabel, elas rompem as barreiras e se unem em um só espírito para um único propósito de Deus. Deus tem um propósito no meio das mulheres de fé. É com a mais novinha, é com a mais amadurecida, porque às vezes a que é mais velha não amadureceu muito ainda, gente. Pelo amor de Deus. E às vezes a que é mais novinha está mais madura do que a mais velha. E vice-versa, sabe? E às vezes a mais velha tem mais disposição para servir a Deus do que a mais novinha. A novinha está cansada, né? A novinha está com preguiça, né? E a mais velha está ali, ó, forte. Temos que romper as barreiras geracionais e sermos uma só família, uma só fé. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Não existe impossível para Deus. Isabel e Maria, mulheres aliançadas. Aqui nascem as mulheres aliançadas. Quando entendemos que não há barreiras entre nós, nós somos uma só fé, um só espírito, um só propósito. Quando estamos nessa disposição, as barreiras caem. Isabel e Maria, elas eram aliançadas, um preparando o caminho, e depois veio o Messias. Maria estava gerando o Salvador. Ela poderia, eu estou com Jesus aqui, eu sou maior do que tu. E ela era mais novinha, né?
E a Isabel era mais velha. Ah, minha filha, mas eu sou mais velha. Deus fez um milagre aqui. Uma esterilidade, meu corpo não gera. Então as duas tinham um propósito. As duas eram um milagre. As duas faziam parte do plano de Deus. Então todos somos importantes para o propósito que Deus tem aqui nesse lugar. Todas nós fazemos parte. Se cada um fizer a sua parte, a nossa fé vai crescer. E a minha palavra para você é: cresça a sua fé nesta noite. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui cheia de fé. Amém? Que a cada sexta-feira o seu nível, igual uma carga de celular, né? Coloca ali, liga, ó. Vai aumentando para você poder funcionar, ser ativada e fluir dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Amém?